Olá, nossa aula de hoje versa sobre o naturalismo. O naturalismo surgiu na França no final do século XIX, juntamente com o cientificismo do período, e nós vamos encontrar alguns aspectos bem interessantes no que diz respeito à contemporaneidade, né? O que os artistas, na verdade, criavam sob o ponto de vista bem contemporâneo, porque o realismo e o naturalismo foram movimentos literários, escolas literárias ou estéticas literárias que valorizaram sobremaneira o presente do homem, né? Tudo que estava acontecendo no momento atual, na contemporaneidade daqueles artistas. Eu trouxe para vocês, logo de início, um quadro de Honoré Daumier, que se chama O Vagão de Terceira Classe, e é um nome bem sugestivo para o naturalismo, justamente porque os autores deste período se preocuparam muito em denunciar a realidade das classes menos favorecidas, né? Eles se preocupavam muito em descrever ambientes degradantes, e observem que os personagens são personagens do dia a dia, são personagens comuns, né? Ao contrário do que a gente já viu em outras estéticas literárias, como o romantismo, que se preocupou muito com o passado e em retratar a classe burguesa da sociedade. Bom, o que foi o naturalismo? O naturalismo foi uma tendência estética literária que surgiu no final do século XIX. O fundador é considerado fundador do naturalismo francês, né? O naturalismo ele surge na França, foi Émile Zola, também considerado pai do romance experimental. O naturalismo é considerado uma corrente mais extremada, ou é a corrente mais extremada do movimento realista, né? Porque o movimento realista tendeu a ser um movimento de objetividade, imparcialidade diante da descrição de uma dada realidade, mas não deformava essa realidade para chamar atenção. Já o naturalismo caricaturizava essa realidade para chamar a atenção do leitor ou do espectador para determinada cena, para determinado cenário, para determinadas situações sociais. Émile Zola ele usou o termo naturalismo como uma vertente artística, né? Claro que inspirado no método de investigação das ciências naturais. Nós estamos falando de uma estética literária que surgiu no meio do cientificismo do final do século XIX. Então, nós vamos encontrar várias correntes, né, de pensadores, né, do período, do final do século XIX, embutidas aí no naturalismo. Émile Zola, ele sempre falava isso, né? Um trechinho, um pensamento que eu coloquei dele para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia do que foi o naturalismo na visão de Émile Zola. O naturalismo nas letras é igualmente o retorno à natureza e ao homem, a observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Palavras de Émile Zola para o que foi o naturalismo na França, certo? Aí nós temos as correntes de pensamento que, de uma certa forma, criaram, né, toda a base do naturalismo enquanto estética literária. O positivismo de Augusto Comte, o darwinismo de Charles Darwin, o determinismo de Paul Taine. Esta última corrente de pensamento foi muito utilizada pelos autores da literatura naturalista, né? O determinismo como a ideia do determinismo dentro dos romances, né? O que, na verdade, os escritores queriam comprovar a tese de que o homem era produto do meio da raça e do momento histórico em que eles viviam. Então, a gente vai ter, por exemplo, um romance como O Cortiço, de Aloysio Azevedo, trazendo toda essa base, né, todo esse pensamento para o espaço do cortiço. A descrição, logo no iníciozinho do romance, do cortiço, como um ambiente extremamente pobre, miserável, degradante, não havia higiene, nada, né? E as pessoas, claro, extremamente instintivas, sendo produtos desse meio miserável em que elas viviam. Então, o determinismo traz essa perspectiva, né? E é interessante a gente analisar os romances sob a perspectiva das correntes de pensamento do período, né? Para não corrermos o risco de trazer as obras naturalistas, que tinham muito em alguns momentos de racismo, de muito preconceito, para o momento atual. Nós estamos falando de uma estética literária que nasceu dentro de um contexto e que traz pensamentos desse contexto para as obras, tá certo? Vamos para as características do naturalismo. Quais as características mais comuns, né, do naturalismo que vocês vão encontrar em praticamente todas as obras? Primeiro, ênfase no lado mais animalesco do homem, né? Essa necessidade de trazer,
né, ou descrever os instintos do homem, as taras sexuais, as patologias sociais, tudo isso embutido numa descrição bem minuciosa, né, tanto das cenas quanto das ações e as características também físicas dos personagens. Os personagens naturalistas, eles não tinham uma vida psicológica, né, como os personagens realistas de Machado que nós vimos. Os personagens de Machado tinham uma vida psicológica porque o realismo nos traz essa necessidade de analisar o homem psicologicamente ou o indivíduo psicologicamente. Já o naturalismo, o escritor naturalista precisa analisar um grupo dentro de um espaço físico para comprovar uma tese científica. Então nós não vamos ter uma preocupação com o indivíduo, mas nós vamos ter sim uma preocupação em descrever grupos marginalizados dentro de ambientes marginalizados para comprovar teses científicas, né? Mais precisamente o determinismo. Então as descrições eram extremamente objetivas e imparciais, havia preferência por temas cotidianos, priorizando as relações e vivências das classes minoritárias ou das classes menos favorecidas da sociedade, a predominância da forma descritiva, como eu falei para vocês, descritivismo, e as obras eram consideradas obras engajadas ou os escritores tinham essa intenção de trabalhar o engajamento dessas obras, né? Denunciar determinada realidade. Os principais autores. O naturalismo surgiu na França através de Émile Zola, considerado o pai do romance experimental, e para Émile Zola, a literatura deveria ser usada como instrumento de luta para as mudanças sociais. E não começou com Émile Zola esse pensamento. Nós vamos ver em Victor Hugo, né, Os Miseráveis, por exemplo, de Victor Hugo, que é um autor romântico, nós vamos encontrar também essa necessidade já de trabalhar a literatura, as artes, como instrumento de luta, né, para as mudanças sociais. Aqui no Brasil nós vamos ter dois autores principais, Aloysio Azevedo, que foi quem inaugurou o naturalismo no Brasil com o Mulato, em 1881, e o Cortiço, ele escreve mais adiante, né? Depois de Mulato ele vai publicar a obra O Cortiço, foi publicada em 1890 e é considerado o auge do naturalismo brasileiro, justamente por trazer todas as características do naturalismo francês, né, na história aí do Cortiço. Além de Aloysio Azevedo, nós vamos encontrar o autor Adolfo Caminha, que morre precocemente por tuberculose, mas que estreia na literatura não com o naturalismo, mas com a obra em versos, chamada Voos Incertos. Ele vai se consolidar como autor a partir da publicação da obra Anormalista, de 1893, e essa obra anormalista, como todo romance naturalista do período, criou uma polêmica muito grande, porque a narrativa fala, né, ou se centra na relação incestuosa, né, entre os personagens principais da história. O Bom Crioulo, também de Adolfo Caminha, foi publicado em 1891 e é considerada a obra mais famosa, né, do escritor Adolfo Caminha, mesmo porque essa obra trouxe uma polêmica muito grande. Por quê? Por que essa polêmica? Porque a obra é protagonizada, né, existe na verdade um protagonista, o personagem principal da história é um oficial da Marinha, que se envolve amorosa e sexualmente com o grumete. O que é o grumete? Né? O que era o grumete? A graduação mais inferior das praças da Armada. E nós vamos ter, na relação entre esses dois personagens, né, nós vamos ter a primeira relação homoafetiva da história literária brasileira, né? Dentro dos romances brasileiros. Ocorreu no naturalismo com a obra O Bom Crioulo, segundo, né, os críticos literários. É uma das obras mais famosas, se não a obra mais famosa do escritor, mas que causou uma extrema polêmica por conta desse detalhe, né? Eu trouxe para vocês um link, né, da TV Cultura para que vocês possam trabalhar um pouco mais, né, saber um pouco mais a respeito do naturalismo, na visão, inclusive, de autores da literatura brasileira. Tá bom? Até a próxima aula. Beijão a todos.